Este é o Sales Heroes Podcast, levando superpoderes aos profissionais de vendas. Oi, pessoal, eu sou a Larissa, gerente de comunidade aqui do Rive, e hoje a gente veio aqui para mais um episódio do Sales Heroes Podcast. E hoje eu trouxe uma pessoa nova por aqui, viu, gente? Hoje eu tô aqui com o Vanderlei, ele é estrategista de vendas da Vendedor Vencedor, é hoje um membro da nossa comunidade e tá aqui conosco porque tem compartilhado muita coisa legal pra gente lá no grupo. Então, Vanderlei, sinta-se em casa, é um prazer ter você aqui conosco. Muito legal, muito legal. Fico muito feliz com o convite aqui. Primeiro de tudo, tenho que agradecer o convite de vocês aí e parabenizar lá pela comunidade que tá linda, maravilhosa, com bastante gente. Já fiz muito relacionamento lá dentro, já aumentei minha rede no LinkedIn lá, através da comunidade também. Ai, que bacana. E hoje, gente, o Vanderlei veio aqui falar de um assunto que é extremamente importante e que por muitos aí deste mercado de venda costumam ver esse assunto como um bicho de 7 cabeças. Então, o Vanderlei vai vir aqui hoje e vai falar pra gente os dois lados da moeda de um indicador. Então, vendedor, calma que a gente vai te contar o quão positivo esses indicadores podem ser para você. E gestor, a gente também vai trazer ainda mais insights para que você possa utilizar e trabalhar melhor com esses indicadores. Tá certo, Vanderlei? Perfeito, é isso aí, é isso aí. Vamos defender os dois lados, porque a moeda é uma moeda só, tem dois lados, mas é uma moeda só. Precisa ser validada, muito valiosa. Isso mesmo, muito valiosa e é uma só em prol de um mesmo objetivo que é vender mais. Então, eu vou começar fazendo uma perguntinha para você, para a gente trazer essa moeda do lado do vendedor. Então, Vanderlei, o que você acha que hoje são, vamos pegar aí, os 3 principais indicadores úteis para o vendedor? Olha, para o vendedor, ele precisa saber, né, ponto fundamental, eu gosto muito de usar o termo para a gente bater meta. Para a gente bater meta, a gente precisa ter uma meta, ter clareza dela, saber qual é esse número, né? Porque muitas vezes eu encontro vendedores que ele tem a meta, mas ele não consegue falar qual é o número dela rapidamente, né? Qual é a sua meta de vendas? Ele tem que me dar um número em reais, que seja 1.000, 10.000, 100.000, ele precisa saber desse número, que é a sua Roma, é para onde você está indo. A meta serve para isso. Então, meta é fundamental. Eu preciso saber para onde que eu estou indo. Para onde que eu estou indo? Segundo, depois da meta, é saber como que eu vou até lá. Então, para eu sair daqui, eu estou em Carapicuíba, minha cidade é Carapicuíba. Se eu quisesse ir daqui para Minas, como que eu posso ir? Eu posso ir de avião, de bicicleta, a pé, né? Nadando não dá, porque não tem água daqui para lá. Mas existem várias formas da gente ir. Então, definir esse caminho que a gente vai é importante. E o caminho que eu estou falando aqui é a taxa de conversão geral. Do topo do funil ao final. Se eu falar com 100, quantos vão virar realmente clientes? Esse é o meu caminho que eu estou indo, que é importante. E terceiro, que eu acho mais importante, é quem está alimentando esse caminho. Qual é o combustível? Da onde que está vindo a energia que me garante que eu vou conseguir chegar? Então, eu tenho carro, eu sei que eu quero ir para Minas, eu vou de carro, e qual combustível eu vou usar? Gasolina? Vou usar álcool? Qual deles realmente está valendo a pena aqui, neste momento, para eu usar de combustível para eu ir até aí? Porque muitas vezes a gente quer colocar diesel num carro que é álcool, e aí não resolve o problema. É a boca do funil ali, da onde que está vindo. Acho que esses 3 são fundamentais para a gente poder, o vendedor, conseguir bater a meta. Claro, concordo plenamente com você e muito assim do como, né, a gente entender essa taxa de conversão. Acho que um indicador que é extremamente importante do vendedor do vendedor conhecer é o próprio deal flow. Então, a gente tem que entender e saber exatamente aquilo que você falou. Quanto que eu vou colocar, quanto que eu preciso colocar no topo do meu funil para eu poder chegar no fundo do meu funil com o volume de leads que eu preciso para bater aquela minha meta. Então, a gente sabe que quando a gente fala em valores, isso muda, né? Então, pode ser que a gente vai precisar de mais ou pode ser que a gente vai precisar de menos.
mas que se a gente já tiver, de certa forma, uma previsibilidade, então, se eu olho para o meu processo, conheço como que ele funciona, sei o volume de leads que o meu SDR precisa receber, o volume de reuniões que ele precisa marcar para o meu vendedor, a gente vai amarrando esse processo. E o que eu acho muito legal de falar é que esses 3 indicadores que você trouxe são indicadores que a gente consegue facilmente encontrar nas ferramentas que a gente utiliza dentro de processo de vendas, né? Perfeito, perfeito. As pequenas empresas, principalmente, quando a gente está falando de grandes empresas, eles têm aí recursos, tanto de ferramentas quanto financeiro e de tempo, pela especialidade do próprio vendedor que está lá, do SDR, de quem está fechando. Eles têm esses recursos em maior volume e podem fazer e ter esse resultado mais rápido. Mas de nada impede que uma imobiliária, por exemplo, que é um caso que eu já atendi aqui, eles falam, a gente não tem controle aqui, a gente atende o telefone. Falei, então você vai pegar um papel e caneta, tem? Né? Papel e caneta, você vai anotar quantas pessoas, risquinho de presidiário, risca aí. 1, 2, 3, 4, 5, quantos você falou hoje, e desses aqui, quantos você falou no mês? E quantos dentro desse mês realmente virou negócio? Para a gente poder ter pelo menos um norte, né? Porque um outro ponto que é bacana da meta lá, voltando nela, tem gente que quer dobrar a meta, mas não sabe que precisaria, por exemplo, triplicar a boca do funil para dobrar a meta. Então, como que a gente vai... Querer, eu quero tudo, né? Mas como que você vai fazer isso se você não tem, como você mesmo disse, né? A previsibilidade. E não é a previsibilidade que isso vai dar certo, é a previsibilidade do processo. Desapegue de que, não, estou fazendo para dar certo. A gente vai fazer até dar certo. Mas eu preciso ter uma visão do que é o certo e o que é errado, né? Sim, e eu acho que uma coisa que eu estou até pensando aqui agora, sabe, Vanderlei, que tem a mesma importância, eu diria, que o vendedor conhecer esse indicador, é ele não menosprezar ele e ele fazer o acompanhamento contínuo. Porque o que eu costumo ver muito? E eu mesma já fiz isso como vendedora. Vendedora, a gente está ali trabalhando, mas chega na última semana do mês, eu não bati minha meta. Eu quero desbravar o mundo inteiro que eu não fiz durante o mês todo para bater minha meta. Então, gente, se você precisa saber o indicador, sim. A gente trouxe aqui 3 prioritários que são must-have para você saber. Mas, cara, não adianta nada você ter esse indicador, você conhecer tudo se você não acompanhar ele. Porque é o que eu costumo dizer, sabe? Não adianta o vendedor reclamar que não recebeu o lead faltando uma semana para finalizar o mês. Então, não adianta a gente querer gerar urgência no lead porque a gente não fez um bom processo ao longo de todo o mês. Então, assim, a minha dica é: conheça o indicador, priorize aqueles que são mais relevantes para você, mas acompanha. Então, para ali 15 minutinhos da sua semana e vê como foi, para ver o que você pode fazer já para a próxima e não deixar acumular tudo para aquela, vamos dizer, né, para a grande última semana do mês. E aí, cabe o papel que a gente tinha começado, no início a gente falou, que é do gestor. O gestor, nesse momento, qual é a visão do gestor? Eu coloquei até isso também dentro da comunidade, né? Você precisa fazer uma reunião diária de 5 minutos, com os seus vendedores para falar desses 3 números que a gente definiu aqui, que são muito importantes. Porque se eu estou acompanhando isso diariamente, o primeiro dia, o vendedor, como bom vendedor, né, ele fala, então, é que não deu para fazer e tal. No primeiro dia ele fala isso. E aí você reforça para ele que isso é muito importante e que vai ser cobrado. Que você não está cobrando os 35 indicadores que tem dentro da ferramenta, você está cobrando 3. E que esses 3 são inegociáveis, certo? E aí você cobra no primeiro dia, não fez, você orienta, cobra no segundo, não fez, você orienta e cobra no terceiro. Não fez, a gente devolve para o universo, porque é uma pessoa que está sendo chamada em um outro local. Tem outra empresa precisando dessa pessoa trabalhar lá, não aqui. Né? Então, a gente pode ser duro num certo momento, mas é que se você não está seguindo o processo, a chance é que você vai se tornar refém do vendedor, que é um pouco melhor, porque você não sabe nem o que ele está fazendo.
E aí, quando você está acompanhando diariamente, você vai descobrir que a Joana consegue mais porque ela está usando um fluxo diferente, então ela está buscando no LinkedIn, mandando e-mail e no WhatsApp, enquanto o Joãozinho não consegue porque ele está mandando e-mail para todo mundo, quase um spammer, mandando e-mail para Deus. Apareceu, deu bom dia para ele junto com o café manda um e-mail, e isso não vai resolver, não ajuda nada. Então, esse é um ponto que o gestor tem que pegar. Defina 3 que são super importantes, como a gente definiu, e esses 3 é igual escovar dente e tomar banho. Todo dia tem que falar sobre os 3. Até eles ficarem tão naturais que você vai conseguir incluir um 4º, incluir um 5º, e daqui a pouco ele está fazendo os 15 que você precisa para a apresentação do PowerPoint ficar bonita. Mas ele também sabe que você está cobrando e sabe que você vai cobrar aqueles 3 primordiais lá. E que se ele não fizer, tem uma consequência de não fazer os 3. Total. E a própria questão dos 2 lados da moeda, né? No início, o vendedor vai ver isso como um bicho de 7 cabeças, como algo que vai gastar muito tempo dele. Não é nada disso. Vocês vão ver que vocês fazendo isso, vocês vão conseguir deixar o trabalho de vocês mais eficiente, vocês vão conseguir saber exatamente o que dá certo, o que dá errado, e mais, vocês vão ter capacidade de virar para o seu gestor e argumentar com ele o porquê você precisa mais de uma coisa ou de outra, ou até mesmo de fazer uma própria mudança no processo, sabe? E com toda a sua experiência, Vanderlei, a gente falou de 3 para o vendedor, mas eu queria que você citasse aí, por exemplo, 5 que você acha que são relevantes, são extremamente relevantes para o gestor acompanhar, para que ele consiga dar todo esse respaldo para o vendedor. Bom, então, para o gestor, tem algo que os gestores, né? Gestores precisam saber o que está acontecendo com o que foi perdido, o motivo de que se perdeu isso. A gente sabe que dentro da cadência do processo de vendas, nós vamos ter algumas etapas passando. Então, tem a etapa de qualificação, tem a etapa de apresentação, negociação, etapa de atenção do cliente, pegando o AIDA aí, né, as 4 etapas. Então, a gente tem esse fluxo e os clientes vão ficar por esse fluxo. E eu tenho que saber por que eles estão ficando. Até para eu conseguir alimentar o meu marketing com as ações coerentes para aqueles que estão sendo bons e também para evitar o caminho minado que leva tempo do vendedor. Porque o vendedor, muitas vezes, ele está focando ali, ele recebeu 100, 50 leads no começo da semana, 10 por dia, ele se preparou, está todo organizado, usando o CRM, e aí ele fez tudo conforme o figurino, mas o resultado não veio no final da semana. No final do período que a gente está dando aqui, os seus ciclos de vendas. E aí volta mais um. Ciclo de vendas é fundamental para o gerente. Se ele não sabe em quanto tempo isso vai acontecer, do momento 0 até o dinheiro na conta, a chance dele não conseguir bater a meta é enorme. E ele consegue visualizar isso como um bom treinador sentado no banco, olhando o jogo. Porque quem está dentro do jogo, quem está no quente do jogo, não percebe isso. Essa estratégia tem que partir do coach, do treinador, do gestor que está olhando o jogo e viu que o meia do adversário, que aí vem as objeções. O meia do adversário é muito forte. Então a gente precisa marcar melhor esse cara. Qual é a objeção mais forte que a gente tem aqui? A gente eliminar, destruir essa objeção. Que argumentos que a gente tem dentro da casa para ir destruindo as objeções que são mais comuns. Por incrível que parível, né? Por incrível que parível, existem vendedores e gestores que eu falo, olha, então, o seu produto, a sua precificação está 30% acima do preço real de mercado. Você tem um carro de 40 mil reais, um carro 1.0 de 40 mil reais, e quer vender ele a 52 mil. Por quê? Porque ele é bonito. Então, a mamãe pode até comprar, mas o mercado não aceita isso como resposta. Você precisa ter uma resposta coerente que convença, além de você que é apaixonado pelo seu carro, também os seus clientes. E aí, as objeções são outro fator muito importante para o gestor, porque ele consegue observar onde está surgindo essa objeção. Não tem que ter objeção de preço na boca do funil. A gente nem falou de qualificação, só está aparecendo lá
Talvez eu estou investindo no Google, trazendo um cliente de fundo de funil, altamente preparado para comprar, e estou querendo fazer o processo dele de 7 semanas para fazer o ciclo de vendas com ele. Ele já está na última semana. E aí, quando você está forçando esse prolongamento, você perde por causa do time. Porque você não conhece o ciclo de vendas. Exatamente isso que acontece. E até algo que a gente estava discutindo, ainda mais importante o gestor acompanhar tudo isso que você falou, para ele conseguir ser literalmente o treinador de toda aquela equipe, mas ele precisa comunicar tudo isso com a equipe. Então, é aquela própria questão do famoso feedback. Então, se o próprio gestor viu que não está dando certo, ele não tem que segurar aquilo para ele, interiorizar e ficar chateado com aquilo. Ele tem que levar para a equipe do tipo, igual você falou, é o meia, vamos marcar mais ele. Então, vamos fazer isso. Ou pelo menos vamos fazer um teste para ver se é isso que vai dar certo. Então, acho que, mais uma vez, né, além do conhecimento, acompanhamento, é a comunicação aqui do lado do gestor para com o vendedor. Perfeito, perfeito. E nesse ponto, olha só, o gestor, o vendedor que ele domina o processo, que ele segue o processo, né? Se eu fosse hoje trabalhar na Rivi, tem um processo detalhado aí dentro. E se eu seguir esse processo, do jeito que o processo foi desenhado, eu dominar o processo, eu consigo questionar a partir do momento que eu domino. Porque quando o pessoal fala muitas vezes, né? Pô, o Neymar, o Messi é brilhante. Não, é que eles dominam aquele momento, dominam aquela situação na pequena área ali onde são bons, atividades onde eles realmente têm o controle. Mas quem domina a estratégia toda é quem está na beirada do campo, é o treinador. E muitas vezes você não vê treinador mudo, ele fica falando sempre com os jogadores, né? Vem mais para cá, vai mais para lá, porque ele está vendo que o jogador não está vendo. E essa conversa tem que ser diária. E precisa ser clara, a comunicação precisa ser clara, né? Como a regra do jogo. Você sabe que no futebol você não pode pegar a bola com a mão. E o jogador precisa saber o que ele não pode fazer quando ele está lá na pequena área. Você não pode retornar essa bola, já está ali para chutar. Muitas vezes o cliente está pedindo para comprar e o jogador, que é o vendedor, está aqui querendo seguir o processo. Não, então, mas ainda você está na qualificação, não pode comprar agora não, viu? Você precisa ouvir a qualificação, aí eu te apresento, e aí depois você compra. É assim que está no roteiro. Muitas vezes a gente tem que burlar o roteiro. Para burlar o roteiro, você precisa dominar, você precisa ter controle. Seguir o que está escrito, seguir a regra do jogo. Até para contestar, senão não tem como. Muita verdade. E eu acho que, assim, a gente trouxe muito insight legal. E eu queria até propor um desafio para todo mundo que está escutando esse podcast. Eu desafio todo mundo a selecionar aí esses 3 indicadores mais relevantes e contar para a gente que não só selecionou, mas que está utilizando, e contem também se vocês estão vendo o resultado ou não. A gente trouxe muito insight legal. Eu queria terminar esse podcast agradecendo a sua presença, viu, Vanderlei? Para nós foi muito enriquecedor, eu tenho certeza que todo mundo aqui vai gostar. E queria já fazer um convite para todos vocês. Se você gostou de ouvir esse podcast hoje, inscreve no nosso canal e podem esperar que na semana que vem vai ter um episódio novo. Legal, show de bola. Agradeço mais uma vez o convite. E como você lançou um desafio aí para os vendedores dos números, eu vou lançar um para os gestores, então. 5 minutos de reunião de vendas direta em cima desses 3 indicadores aí que você acredita que é fundamental. Acompanha durante uma semana e vê se no final, na sexta-feira, começa de segunda, vai até sexta, vê se na sexta-feira não vai mudar o comportamento da sua equipe. O comprometimento seu de fazer isso vai trazer novos resultados. Comprometimento vence o talento. Por isso que o processo é bom para as vendas. Mais uma vez, obrigado aí, Larissa, pelo convite e pela oportunidade aqui. Fico muito feliz. E bora para a comunidade, que é muito bom. Vale a pena. Eu que agradeço. Então, desafio lançado e é isso. Um abraço, pessoal.